Amém. E tudo vai passar. Hoje, terça Transbordo Sem Fim com a minha amiga Paula Dias. Já quero aqui agradecer por estar aqui conosco. Estamos orando pela sua vida e vamos continuar. Então, vem para cá, Paula, porque queremos ouvir as Amém. maravilhas do Senhor através da sua vida. Bom dia, tudo bom? A paz de Jesus Cristo em os nossos corações. Meu transbordo de hoje é para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito na minha vida. Agradecer a Mônica por essa amiga que, de perto, de longe, nos momentos de processo, de dor, de alegria, está sempre comigo orando pela sala do transbordo, que quando eu peço oração, os irmãos estão sempre prontos a me ajudar, né? A orar, a aconselhar, a falar. Meu último transbordo foi em 2021, quando eu vim aqui para contar sobre o Samir, meu filho. Ele sofreu um acidente de moto em 2021 e teve duas situações. Uma foi no joelho, ele fraturou o joelho, esse acidente foi para exterminar, né? O inimigo foi para que tentou exterminar a vida dele. Foi o acidente, foi no joelho, uma cirurgia, depois ele teve que fazer uma outra cirurgia no dia seguinte do pé. Ele perdeu o movimento do pé direito. E aí, né, depois dessa cirurgia, o médico falou que ele teria que andar de muleta, de cadeira de roda, e ficou por praticamente um ano e pouco fazendo fisioterapia, teve que usar uma órtese no pé, porque o pé dele ficou aquele pé chato, ele não tinha firmeza no pé. E o médico falou que ele teria que aprender a andar. Ele voltou, ficou como se fosse bebê. E aí, Samir é um tipo de pessoa assim que ele não se dá por vencido. Ele, mesmo que tentam qualquer coisa contra a vida dele, ele tem aquela força e determinação. Isso foi em 2021, foi em setembro de 2021. Quando chegou em dezembro de 2021, ele teve um outro acidente de moto, caiu dentro de um buraco e quebrou o braço. E aí teve que fazer uma outra cirurgia para colocar uma placa. E para colocar essa placa, aí foi fazer a cirurgia. Quando chegou na hora lá de colocar a placa, né, que tinha que colocar, o médico falou para ele: Ué, é estranho, não vai ser preciso colocar essa placa, porque teus ossos estão unidos, o ossinho do braço estava unido. Eu não vou precisar mais colocar essa placa, eu só vou colocar um fio. E aí, assim foi feito. Então, mais um segundo milagre na vida dele. Isso ele ficou, isso foi em 2021, ele ficou aí teve que entrar pelo INSS, né? E ele ficou 3 anos pelo INSS. Em 2022, a gente morava num condomínio que, por sinal, estava tudo desorganizado e ele pelo INSS, eu desempregada. Aí eu falei para ele, Samir, se eu pegar essa administração, eu vou organizar, colocar esse condomínio, porque está muito ruim, tudo quebrado, tudo horrível. Teve problema com o síndico saiu, ele falou, então tá, mãe, se a senhora quer isso mesmo, eu vou reunir com os moradores e a gente vai fazer uma assembleia e aí a gente vai ver o que a gente pode fazer. E nessa assembleia, o pessoal ninguém queria, e ele levantou a mão e ele falou: Não, eu vou assumir, eu me prontifico, eu vou ser síndico. Ele foi votado e nós entramos. Até a Mônica e o Rogério foi nesse dia que a gente fez um culto de ação de graças lá no condomínio. De 2022 a 2024, Jesus, foi um ano assim de muita luta, muita prova, porque quando a gente está tudo desorganizado, tudo bagunçado e que a gente se propõe a organizar, a fazer, a transformar, as pessoas se levantam. É como se você estivesse mexendo no ninho do inimigo. E ali foi muita luta, mas a gente conseguiu botar aquele condomínio de pé, organizar tudo. E aí, quando foi em 2024, agosto, ele falou: Olha, eu não vou me reeleger,
porque a licença, né, já estava terminando e eu não vou, pode ser que a empresa venha me chamar, eu não sei se eu vou ser readmitido. Isso foi, aí ele falou, vou me reunir com o conselho e falar para eles, se eles quiserem continuar, eles podem continuar, que eu fico apoiando, mas como síndico eu não quero me reeleger. Isso foi numa segunda-feira. Quando chegou na terça, a empresa ligou para ele, perguntando se ele queria voltar. Gente, depois de 3 anos pelo INSS encostado, ele falou: se eles quiserem me receber. E aí ele foi, entrou em contato com a empresa, com o chefe dele, ele falou: não, pode vir. E chegou lá, passou, estava tudo bem, passou pelos médicos, estava tudo tranquilo. Ele voltou a trabalhar, né, em agosto de 2024. E quando foi agora, em dezembro, novembro, e Samir é uma pessoa que, tipo assim, ele vai a médico, ele cuida da saúde dele, ele não pode acontecer alguma coisa que ele está sempre assim, ele faz exame, ele faz exercício, então é uma pessoa muito, muito, muito ativa. E aí ele começou a sentir como se fosse uma queimação no estômago. E ele já tinha tido uma bactéria, né? E ele falou: mãe, eu vou fazer uns exames, e foi fazer uma endoscopia. Isso foi em outubro de 2025, no passado. Quando chegou lá, o médico falou para ele que deu uma. Olha, no estômago você não tem nada, não, mas apareceu um cisto nos rins. Ele falou: mas cisto nos rins, eu não estou sentindo nada. Como é que pode isso? Aí ele falou: eu te aconselho a procurar um urologista. E aí ele foi e falou, tá bom. Aí ele foi e procurou, e chegou lá, bateu uma ultra no primeiro neurologista, ele foi e falou, tem um cisto e tem como se fosse um nódulozinho. E aí foi aquele assim, meu Deus, mas como é que pode? Eu não estou sentindo nada. A gente ficou assim, perplexo, não tinha porquê. E aí, inclusive, ele estava até querendo pedir demissão do trabalho, fazer um acordo para sair, mas o Senhor, ele cuida de tudo, ele está o tempo todo nos livrando, nos mostrando, porque assim, se ele pedisse demissão e saísse, como estava o desejo no coração dele, ele ia ficar sem plano de saúde e automaticamente o negócio podia se agravar e a gente nem sabia, mas Deus, ele sempre entra com a providência dele, sempre dá os livramentos, é com a gente orando, né? E aí, conclusão, ele foi em 4 médicos, o médico falou como estava pequeno, teria que achava melhor tirar. E aí, quando foi dia 11 de dezembro, ele fez a cirurgia e, graças a Deus, correu tudo bem. E o médico tirou tudo. E agora, quando saiu a biópsia, era maligno. E aí o médico falou: olha, não tem mais nada, mas graças a Deus que você viu e veio isso logo. Então, assim, o meu transbordo é de agradecimento ao Senhor pelos livramentos, porque por nós ele não era nem para estar mais aqui. E o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, e com isso tudo, eu já não estou, né? Depois que ele saiu do condomínio, eu também fiquei um tempo no conselho, mas aí eu resolvi sair também. Não estou morando mais no Rio, estou morando em São Paulo, em Jundiaí, e grandes coisas o Senhor tem feito através da oração, através de tudo. E assim, o meu transbordo é de gratidão, porque em fração de segundos, né, a gente pode não estar mais aqui. Então, eu louvo o Senhor, engrandeço o Senhor pelas maravilhas dele. E eu acho que a gente tem que, tipo assim, tá sempre testemunhando do amor, do carinho, do cuidado, mesmo por todos os processos, mesmo por todas as dificuldades. Tem hora que a gente acha que a gente não vai conseguir, mas o Senhor, ele sempre envia alguém para nos abençoar, envia alguém para nos ajudar, dando força, dando coragem. Então, esse é o meu transbordo. Eu louvo e agradeço ao Senhor por todas as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. E Samita voltou a trabalhar depois de 30 dias. O médico falou: está tudo bem, você está recuperado, está trabalhando, está estudando e está aí para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Paula, você botou as fotos para compartilhar? O que que você fez? Botei, botei, pedi a Lila para compartilhar. A primeira Ah, foto que ele está com a órtese e aparece a cirurgia, né, no joelho e ele estava com essa órtese. Irmãos, é muito engraçado assim, a gente é adulto, né? E aí a gente anda normal. Essa foi a segunda foto que ele quebrou o braço. A primeira foto é essa aí, ele fez a cirurgia no joelho e ele teve que usar essa órtese. Essa órtese era o quê? Para dar firmeza para ele calçar. E essa bota é uma bota pesada, porque ele é técnico de segurança do trabalho, né? E ele teve que se readaptar a andar. E aí ele usava essa órtese, entendeu? Usou por 3 anos. E voltou normal, o Senhor trouxe a ele normal. E o braço também. Tanto é que, se reparar, embaixo ele está de tênis, ele está de órtese. Então ele estava. E aí ele foi aniversário dele de 33 anos, em dezembro. Ele estava com o braço e estava com a órtese do pé. Então, assim, é um milagre, né? Foram, na verdade, contando tudo, foram 5 cirurgias. E Deus livrou ele da morte, entendeu? Esse é um milagre, né? Eu chamo de um milagre, o milagre da vida, que são coisas de fração de segundo que você não espera e o Senhor está sempre ali para te dando o livramento, né? O poder da oração também, né? Então, hoje eu louvo e agradeço ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida. Paula, Oh, quando a gente fala assim do Samir, né, a gente vê assim o Senhor assim agindo, porque homem, né, gente, para ir ao médico, eu tiro aqui em casa, né? Homem para ir ao médico normalmente é aquela resistência. Mas o Samir não, né? Ele está sempre ali na frente. E foi devido a essa foi. vontade dele, não, vou cuidar, vou saber que descobriu esse nódulo antes mesmo de crescer, né? Foi isso, Paulo? Sim, foi. Ele, quando o médico falou que tinha na verdade, quando o médico falou, era um cisto. Aí depois foi fazer as ressonâncias e viu que não, que além do cisto tinha um nódulozinho. E ele é assim, se falar, ele vai em dois, ele vai em médico, ele faz cirurgia. Eu falo até para ele assim, meu Deus, eu não sei como é que esse plano de saúde teu aguenta. E você vai tanto no médico, aí ele fala, mãe, se eu não cuidar da minha saúde, eu não tenho nada. Então, a minha saúde é o principal. E foi nesse cuidado que ele tem de ir a médico, de ver, de sentir alguma coisa, se preocupar, né? Que foi detectado isso e foi tirado tudo, porque tinha acho que menos de 2 centímetros, mas o médico falou que era necessário, já que apareceu, que foi visto que era para tirar. Entendeu? E tirou e ele está recuperado, está passando bem, está tudo bem, está trabalhando, está nessa agitação que tu conhece ele, né, Mônica? Ele é agitado, se preocupa, ele não se deixa abater, entendeu? Então, eu louvo e agradeço ao Senhor. Glória a Deus. E, amados, lembrando que esse processo todo de Samir agora, né? Depois da cirurgia, voltar a trabalhar, essa loucura toda aí, a Paula resolveu, como ela falou, sair do Rio, onde eu ficava ali bem pertinho de Samir, e ir para São Paulo, tentar uma nova oportunidade, nova vida, onde a gente vê muita coragem, assim, do Senhor, né? Através da vida dela, do Samir, porque reconstruir, é deixar seu apartamento, seu cantinho, locar tudo e dizer, não, eu quero algo novo, né? O Senhor me prometeu, então eu vou correr atrás dessa promessa, eu vou sair da minha zona de conforto e vou atrás. Então hoje Paula se encontra, né, longe do filho, longe da família, longe da mãe, longe de todos, De todo prestando mundo. aí alguns concursos, não é isso, Paula? Concurso, prestando concurso. Ah, e uma outra coisa também, o Senhor, em 2011, o Senhor usou uma irmã para falar para mim que eu ia sair do condomínio. O Senhor, ela me via numa casa. E eu falei para a irmã, mas uma casa, eu não tenho intenção de sair aqui do condomínio. Aí ela falou, mas você vai estar numa casa. E hoje eu estou morando aqui em Jundiaí, com o meu sobrinho, numa casa imensa. Aí eu falei, meu Deus, depois de não sei quanto tempo, foi em 2011. E estou em processo, o Senhor abriu, eu creio que isso vai finalizar
em processo de uma empresa, né? Eu fiz inscrição para uma empresa, coloquei um currículo, uma empresa farmacêutica, e eu estou desde o dia 23 fazendo teste e entrevista, né? Sexta-feira foi a última entrevista que eu fiz com o gestor da empresa, então eu creio que o Senhor vai abrir as portas estão abertas e o novo de Deus chegou, né? Na minha vida. Glória a Deus. E a gente ainda vai cantar muito esse hino da Sim, vitória e estamos em oração para Paula passar aí nessa porta que o Senhor abriu. E, queridos, como é lindo ver essa história e saber o quanto que é valioso quando a gente cuida de um filho, né? Quando a gente ensina realmente os princípios. Porque hoje, Paula, na distância que está, né, abrindo aqui para os irmãos aqui, a gente vê o quanto que o Senhor é maravilhoso, porque em todo tempo, mesmo o Samir longe, né, já aí praticamente casado, já tendo sua vida, já cresceu, já voou, né, gente? A gente sabe que os filhos voam, vão embora. Mas Samir, hora nenhuma, desamparou a Paula, né? Isso a gente vê assim um mover do Senhor, porque um filho depois que cresce, né? Vai lá, casa, faz suas coisas, tem sua vida. Normalmente ele vai seguindo daqui para frente. Mas não, né? Samir sempre ali. Então, Samir, até Paula passar aí por esse concurso, sim, passar por tudo isso, quem está ali sendo a base, né? Claro que é o Senhor, provedor. mas Samir ali, né, Paula? Provedor. Todo esse, quando eu falei para ele, eu quero ir para lá, para São Paulo, para tentar, mãe, pode ir. Pode ir, eu vou apoiar a senhora. Eu faço a mudança, aluguei meu apartamento, ele que fez toda a mudança, providenciou tudo. E a senhora pode ir, eu vou apoiar a senhora até a hora que a senhora conseguir um emprego, se estabilizar, eu vou dar o apoio. É assim, é um filho maravilhoso. Eu não tenho que me queixar dele. É um amigo. Para mim, ele não é um filho, ele é meu amigo, entendeu? Então, ele tem me apoiado, tem me. O Senhor tem provido, né, através dele, todas as coisas. Glória a Deus, queridos. Continuem orando, né, pela vida da Paula, pela vida do Samir, por essa porta de emprego, para que o Senhor possa continuar sustentando o Samir, né? Porque a gente sabe quão difícil é. Satanás, ele não está aí nem um pouco satisfeito, né, com essa unidade que tem mãe, filho, filho, mãe, pai, família, né? Ele veio para destruir literalmente. E a gente tem visto isso, por mais que, né, esteja ali tudo certinho andando, a gente vê que as flechadas ela vem, a gente tem o tempo todo que está com esse escudo que o Senhor nos colocou nas mãos. Então, fica aí essa lição para o dia de hoje. O nosso Deus é o Deus que é o nosso provedor, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que fala e ele faz, ele é fiel para cumprir. Ele deu uma promessa lá em 2011. Quanto tempo, né, Paulo? Foi muito. Quanto tempo? Nem Eu imaginava, lembro. né? Não, e eu lembro quando eu fui no culto de ação de graça aí que a Paula e o Samir estavam abrindo, só para a gente fechar aqui. Lembrei disso, né? As promessas do Senhor. Eu lembro quando eu fui nesse culto de ação de graça que a gente estava aí na abertura, né? De Paula e Samir ficar no, como síndico desse condomínio. Eu lembro que a gente estava ali num culto bem, bem relax, bem tranquilinho ali. Eu lembro que uma irmã chegou no final, agora eu nem recordo assim como é essa irmã, mas eu lembro do que ela falou para mim, né? Ela saiu da onde ela estava. Isso foi em 2022, Paulo, 2021, o condomínio? 2022. Foi maio de 2020, junho de 2022. Junho de 2022. Essa irmã saiu da onde ela estava. Eu e o Rogério já estava se despedindo para ir embora. Ela não conhecia a gente. E ela foi lá e entregou uma palavra para a gente. E quando ela entregou essa palavra para a gente, quando recebemos, oramos, quando saímos de lá, eu olhei para o Rogério e falei assim: Nossa, nada a ver o que ela falou, né? Nada a ver. Como que a gente vai fazer isso? Meu Deus! E agora em 2026 a gente está vendo as coisas começando. Aí, e o senhor estava me trazendo isso à memória mês passado. Eu falei, nossa, aquela irmãzinha, quando ela me entregou aquilo. Então, queridos, o Senhor faz e Ele vai trazendo a memória da gente conforme o tempo vai passando. Não é para hoje, né? Não é para amanhã, mas fique firme nas promessas do Senhor. Paula, obrigada por você estar aqui. Continue orando pela vida de Sami, dessa família aí
que tem buscado força literalmente no Senhor, né? Como a Paula falou comigo ontem, algo que tem sustentado ela é a igreja, é as orações, não é isso, Paula? Vou me lembrar, eu tô já, porque aqui, né, a gente tem que procurar, né, uma igreja e já tô participando desde tem uns 2 meses indo na igreja, né, a igreja Batista Boa Nova que é aqui perto da casa do meu sobrinho, que aqui tudo é você tem que ter transporte, né, o Uber, e a gente não tem condição. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma igreja próxima que eu possa ir a pé, que eu possa de manhã, possa a hora que eu precisar estar, e aí eu caminhando, porque eu caminho muito aqui de manhã, que o lugar é muito lindo, maravilhoso. Então, quando eu tô assim, estressada, eu vou caminhar, tem muito parque aqui, muito, uma coisa. E aí eu saio, eu caminhando, eu vi essa igreja, eu falei, nossa, uma igreja tão perto aqui. E aí eu comecei a ir, a frequentar, o pessoal muito receptivo, muito amoroso. E o pastor veio falar comigo, você é do Rio, nossa, sotaque. Aí começa. Então, conclusão, eu já vou me lembrar, dia 18 de abril, entrei no grupo de teatro da igreja, sem me convidar. Eu falei, eu não sei não, mas eu vou fazer parte da multidão. Dia 5 de abril vai ser a peça da Páscoa, eu sou integrante do grupo. E dia quarta-feira à noite lá tem reunião de oração, estou também participando. E aí eu estou ativa, vou voltar aqui para contar, fazer o meu transbordo depois de contar a maravilha do Senhor. E já vou me lembrar aqui na igreja perto aqui da casa do meu sobrinho. Glória a Deus, porque o nosso Deus faz, né? A gente quer do nosso jeitinho e ele faz do jeito dele, porque o jeito dele é perfeito. Obrigada, Paula. A gente fica assim, né? A gente ajudando, senão é Tramontina, é vapt-vupt, acabou. Meu Deus, calma aí, Paula, é tanta coisa para contar, é tanta coisa para Oi. contar. Peraí. Deus é bom. Obrigada, Paula. Obrigada a você que esteve aqui comigo. Você pode compartilhar esse transbordo, porque às vezes as pessoas estão tão cabisbaixas, né, gente? Às vezes as pessoas acham que o Senhor falou não vai se cumprir. E a gente fica tão desmotivada, sem esperança nessa palavra que é fiel, né? Então, você pode compartilhar com seu irmão e dizer: olha, se aconteceu na vida dela, se ela está nesse processo, nem tudo está resolvido, mas a gente está crendo que o Senhor não larga a nossa mão e que Ele está na frente dessa guerra. Então, a gente vai seguindo, confiando, descansando nesse Deus fiel. Então, bora que bora compartilhar, porque o nosso Deus é bom. Minha pastora Rosi, vem para cá, ora pela vida da Paula, nós cremos que essa peça seja transmitida, né, Paula? Não sei se aí faz essa transmissão, mas que você possa assim compartilhar conosco para que a gente possa ver o Senhor agindo aí através da sua vida mais uma vez. Vem para cá, minha pastora. Oh, bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus que faz. Ainda que o tempo, o Cronos, não seja conforme a nossa compreensão, o Senhor move os céus, move a terra, move as águas, e o Senhor faz valer a tua palavra. Obrigada pelas pessoas que se permitem usar como boca profética, como voz profética na vida dos teus filhos. Fortalece a nossa fé, que não vivemos pelo que vemos, mas que possamos viver pelo que cremos. E nós cremos que o Senhor é o nosso Abba. Muito obrigada. Entregamos o dia de hoje sob os teus cuidados e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Obrigada pela vida da tua filha, que se permitiu usar. Fortalece a fé dela cada vez mais, Pai. É o que eu te peço agradecida em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Amém. Só para deixar registrado, amanhã é a quarta estratégia com a pastora Rosi. Um beijo no seu coração. Obrigada, Lila. Obrigada a você, Paula. Obrigada, família Transbordo. Eu amo estar aqui e até amanhã.